Bem-vindos! Hoje nossa conversa vai para dois momentos da Guerra Fria que são, assim, de arrepiar. Duas situações, uma de cada lado, em que a tecnologia, que era para ser a nossa maior proteção, quase nos levou a um desastre nuclear. E o ponto aqui não é só história, sabe? É um alerta muito direto para os dias de hoje, sobre esse perigo da gente entregar decisões importantes para sistemas automatizados, o que a gente faz cada vez mais, né, com a inteligência artificial. É o ponto central, porque não são só histórias de guerra. Elas são, na verdade, parábolas sobre tecnologia. As fontes que a gente analisou são relatos bem detalhados de quase desastres, um americano e um soviético. E a nossa missão aqui é entender não só o que deu errado, mas principalmente o que deu certo. Porque nos dois casos, foi um ser humano, com a dúvida dele, com o ceticismo, que virou a última barreira contra a lógica fria e falha de uma máquina. Certo, então vamos começar pelo primeiro caso, nos Estados Unidos. Me situa um pouco onde e quando isso aconteceu. A gente está em 9 de novembro de 1979. A Guerra Fria, assim, no pico da tensão. O epicentro é a Montanha Cheyenne, no Colorado, o coração do NORAD. Lá dentro eles tinham o que era um supercomputador para a época, o IMAX. Ele era, tipo, o cérebro eletrônico que vigiava os céus esperando qualquer sinal de ataque soviético. E no meio de uma noite que parecia normal, esse cérebro eletrônico simplesmente surta. Exatamente. De repente, no meio da madrugada, as telas no centro de comando por todo o país, elas se acendem. E a mensagem era clara: um ataque massivo. Centenas de mísseis nucleares soviéticos a caminho dos Estados Unidos. Eu não consigo nem imaginar o pânico na sala. Qual é o protocolo para uma coisa dessas? Imagino que não tenha muito tempo para pensar. O protocolo é escalada imediata. E foi que começou. A coisa foi tão séria que, às 3 da manhã, o telefone tocou na casa do Zbigniew Brzezinski, que era o conselheiro de segurança nacional do presidente Carter. O aviso era: o país está sob ataque. Mas não parou por aí. Mal ele desligou, o telefone toca de novo. A mesma voz, agora mais urgente. E diz que o sistema atualizou os dados. Não eram mais centenas de mísseis, eram mais de 2.000. 2000. A essa altura, a retaliação parece inevitável. Mas, como você disse, alguma coisa deu certo. O que impediu que acordassem o presidente para autorizar o contra-ataque? Foi o fator humano, a intuição. Apesar dos dados na tela, da urgência, de tudo gritar para eles agirem, a equipe de operadores do NORAD sentiu, sabe, que tinha algo de errado. O ataque parecia perfeito demais, quase como um treino. Mas é isso que eu acho incrível. No meio desse caos, com o manual mandando apertar o botão, alguém para e pensa: espera um pouco. De onde veio essa desconfiança contra um sistema que deveria ser infalível? Eles fizeram a coisa mais inteligente possível. Buscaram uma segunda opinião. Em vez de confiar cegamente no IMAX, eles correram para verificar os dados brutos de outras fontes. Checaram os satélites, que deveriam ver o calor do lançamento. Checaram os radares. E a resposta dos dois foi: silêncio. Nada. Nenhum míssil no céu. E enquanto isso, o relógio corria. O que estava acontecendo no mundo real? A máquina de guerra já estava se movendo. Caças interceptadores já estavam no ar. E os bombardeiros B-52, carregados com armas nucleares, estavam sendo preparados, com os motores já aquecendo. A gente estava a minutos, talvez segundos, de não ter mais volta. Foi essa confirmação dos outros sistemas que permitiu que eles cancelassem o alerta a tempo. Certo, o desastre foi evitado. E no fim, qual foi a causa? Um bug? Um ataque hacker? É aí que a história fica quase cômica de tão assustadora. Não foi nada disso. Foi um erro humano incrivelmente simples. Um técnico, um tenente-coronel, estava rodando um teste e, sem querer, carregou uma fita de treinamento que simulava um ataque soviético no computador errado. Em vez de ir para um sistema de teste isolado, ele colocou direto no sistema principal. Então a máquina não falhou. Ela fez exatamente o que foi programada para fazer. Viu os dados da simulação e gritou ataque. Exatamente. A máquina não tinha contexto. Ela viu o padrão e reagiu. E esse ato simples, de colocar uma fita no lugar errado, quase começou a Terceira Guerra Mundial. A notícia, claro, vazou.
E quando chegou em Moscou, o líder soviético Leonid Brezhnev escreveu uma carta furiosa para o Carter, falando do tremendo perigo que o erro representou. Deixa muito claro como um acidente técnico podia ser visto do outro lado como um ato de guerra. Um erro quase bobo do lado americano, mas que por pouco não foi fatal. E o mais incrível é que poucos anos depois, do outro lado, aconteceu algo talvez ainda mais tenso, que dependeu do instinto de uma única pessoa. Sim, agora a gente avança para 26 de setembro de 1983. E a história se inverte. O protagonista agora é Stanislav Petrov, um tenente-coronel soviético. E se a tensão em 79 era alta, em 83 ela era estratosférica. A União Soviética tinha acabado de abater um avião comercial da Korean Airlines. Matou 269 pessoas, incluindo um congressista americano. Moscou estava genuinamente esperando um ataque de retaliação. Então o clima era de paranoia total. E é nesse cenário que o Petrov tá lá, no turno dele, olhando para as telas. Exato. Ele estava no comando de um bunker secreto perto de Moscou, monitorando o novo sistema de alerta deles. E de repente, no meio da noite, as sirenes disparam. Um alarme ensurdecedor. O sistema detecta um míssil vindo dos Estados Unidos. Segundos depois, um segundo, um terceiro, quarto, quinto. 5 mísseis a caminho da União Soviética. E o sistema devia ter algum indicador de confiança, né? O que a máquina dizia para ele sobre a certeza desse ataque. E esse é o ponto mais aterrorizante. O sistema exibia em letras vermelhas gigantes que a confiabilidade do alerta era a mais alta. A máquina estava afirmando com certeza absoluta que o ataque era real. A pressão no Petrov naquele momento era desumana. O dever dele era pegar o telefone e reportar o ataque. E essa ligação, ela iniciaria o contra-ataque nuclear soviético. Ele tinha minutos para decidir. Mas ele não ligou? Ele foi contra um alerta de confiabilidade máxima? O que passou na cabeça dele? De onde veio essa dúvida? Anos depois, ele disse que teve uma sensação estranha no estômago. Mas não foi só um palpite. A intuição dele era baseada em conhecimento. Primeiro, ele conhecia aquele sistema. Sabia que era novo, que foi implementado às pressas. Ele mesmo já tinha encontrado falhas antes. Então, ele não confiava 100% naquilo. E o segundo ponto? O segundo foi puramente estratégico. Ele pensou como o inimigo. Se os Estados Unidos fossem começar uma guerra, não seria com 5 mísseis. Seria um ataque esmagador com centenas, milhares de ogivas para aniquilar a capacidade de resposta soviética. Um ataque com 5 mísseis não fazia sentido tático. Era ilógico. Então, com essa mistura de conhecimento técnico e raciocínio estratégico, ele toma a decisão. Ele pega o telefone, liga para o oficial de plantão e, com a voz mais calma que conseguiu, reporta que o sistema teve um mau funcionamento. Um alarme falso. E então, ele teve que esperar. Essa espera deve ter sido a pior parte. Ele fez a chamada, mas não tinha como ter certeza absoluta. Teve que ficar ali, esperando para ver se estava certo ou errado. Foram uns 25 minutos de agonia pura. Ele descreveu esse tempo como aterrorizante. Cada segundo que passava, ele esperava pelo clarão no horizonte. Ele sabia que, se estivesse errado, o país dele seria destruído e a culpa seria dele. Só quando o tempo passou e nada aconteceu, ele sentiu o alívio de que tinha feito a escolha certa. E o que causou o alarme falso no final? Outra fita de simulação. Dessa vez foi uma falha da tecnologia mesmo. Um ponto cego que ninguém previu. O que aconteceu foi um alinhamento astronômico raríssimo. Os satélites soviéticos, o Sol e nuvens de alta altitude se alinharam de um jeito muito específico. E o reflexo do Sol no topo dessas nuvens foi interpretado pelos sensores do satélite como o calor do lançamento de mísseis. O software deveria ter filtrado isso, mas falhou. Incrível. Então esse homem, Stanislav Petrov, salva o mundo. Imagino que ele tenha sido condecorado, celebrado como herói nacional. Certo, longe disso. A reação inicial foi de elogio, mas durou pouco. Logo depois ele foi interrogado intensamente. E a conclusão oficial foi que ele merecia uma repreensão. E o motivo é surreal. Por não ter preenchido o diário de bordo corretamente durante a crise. Repreendido por papelada enquanto evitava um apocalipse nuclear. Isso não faz o menor sentido. Não faz, mas revela a mentalidade da época.
A verdade é que os superiores dele ficaram embaraçados. A decisão do Petrov de desobedecer ao sistema expôs uma falha crítica na tecnologia de defesa mais avançada deles. Era um golpe no orgulho nacional. Recompensá-lo seria admitir publicamente que o sistema era falho. Então puniram ele por um detalhe e abafaram a história. Ela só veio a público em 1998. Ele viveu o resto da vida com uma pequena pensão, cultivando batatas. É um contraste chocante. Vamos falar um pouco do que ele evitou? Qual era a estimativa do que aconteceria se ele tivesse feito aquela ligação? As fontes citam um estudo americano da mesma época. As estimativas eram de que entre 35% a 77% da população dos Estados Unidos seria morta. Na União Soviética, de 20% a 40%. A gente está falando de centenas de milhões de mortos nos primeiros dias. E isso sem contar os efeitos a longo prazo. E seriam, olha, uma única bomba, relativamente pequena, sobre uma cidade como Nova York, criaria uma bola de fogo com a temperatura do Sol, uma onda de choque de 800 km por hora, chuva radioativa, um pulso eletromagnético que fritaria todos os eletrônicos e, o mais assustador, o potencial para um inverno nuclear, com a fumaça bloqueando a luz do Sol por anos, destruindo a agricultura global. A decisão dele nos poupou disso. E ele só foi reconhecido muito mais tarde. Sim, no fim da vida, quando a história veio à tona, ele recebeu prêmios internacionais de paz e até um documentário foi feito sobre ele. Um reconhecimento tardio para um homem cuja dúvida salvou a todos nós. Então, no final das contas, o que essas duas histórias nos dizem? Temos dois sistemas, um americano, um soviético, criados para serem perfeitos, e que quase causaram o fim do mundo. Um por erro humano, o outro por um fenômeno imprevisto. E nos dois casos foi a dúvida humana, o ceticismo, que funcionou como verdadeiro sistema de segurança. E é por isso que essas histórias são tão relevantes hoje. A gente está num processo acelerado de delegar decisões cada vez mais críticas para sistemas complexos. Para inteligência artificial, diagnóstico de doenças, carros autônomos, mercado financeiro, sistemas de defesa. Esses incidentes da Guerra Fria são um alerta poderoso. Eles mostram que mesmo os sistemas mais sofisticados terão pontos cegos, falhas que seus criadores nem imaginam. O julgamento humano, com todos os seus defeitos, pode ser a última e mais crucial salvaguarda. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, então. Quando um sistema hoje, seja um algoritmo de rede social mostrando que é verdadeiro, ou uma IA tomando uma decisão de alto risco apresenta uma informação com o mais alto nível de confiança, quanto ceticismo a gente deve manter? Em que ponto confiar na nossa intuição contra a máquina se torna a decisão certa? Ou, ao contrário, a mais perigosa?